Amados, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho Sem Fermento. Eu já vou te pedindo para você se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para toda vez que sair um vídeo novo você ser notificado. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma introdução com uma passagem que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quer dizer, nós somos alertados, né? Aqui Paulo mandando uma carta a Timóteo, alertando e nos alertando também que nos últimos tempos, né, alguns se apostatariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores. O que são espíritos enganadores? São homens, porque nós somos espírito, né? Nós temos um espírito dentro de nós. E homens, né, com seus espíritos enganadores, trazendo doutrinas de demônio. E para onde viriam essas doutrinas de demônios? Para dentro da igreja. E nessa hora muita gente vai dizer assim: não, na minha igreja não tem doutrina de demônio. Eu sempre alerto as pessoas o seguinte: qualquer movimento, qualquer campanha, qualquer mover dentro de uma igreja que não tenha amparo em mais de 2000 anos de história, não tenha amparo nas escrituras sagradas, é doutrina de demônio. Qualquer invenção, o evangelho, ele por si só, ele convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não precisa criar nenhuma invenção, e hoje a gente vê que as igrejas estão se utilizando de todo o aparato, de toda a parafernália para poder trazer as pessoas para a igreja. Ou melhor, querem se parecer o máximo com o mundo para trazer as pessoas do mundo. A grande verdade é que as igrejas não estão trazendo as pessoas do mundo para a igreja, elas estão levando a igreja para o mundo. Está entendendo? Para se parecer com ela. A gente sabe que quem se constitui amigo do mundo se constitui o quê? Inimigo de Deus. E esse estudo que eu vou trazer hoje, eu já vou te pedir, fica até o final, porque o conteúdo é maravilhoso. Aqui a gente vai abordar um dos assuntos mais polêmicos da igreja moderna. E eu quero começar fazendo o seguinte, pedindo para você deixar seu comentário a respeito de uma pergunta que eu vou fazer. Escreve aí na área de comentário. Se você tem uma boa sensação, está te acontecendo algo muito bom, muito gostoso, e você vai conferir, e essa escritura condena esse tipo de prática que você esteja se utilizando, fazendo ou sentindo. Você fica com as escrituras sagradas ou você fica com a sua boa sensação? Responde aí na área de comentário. E no desdobrar do vídeo você vai perceber o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. A gente não pode deixar o nosso enganoso coração nos levar pelas nossas sensações, pelas nossas emoções. A gente está cansado de saber que o nosso coração é enganoso e ele nos leva para caminhos que aos olhos de Deus não são bons. Aos nossos olhos podem parecer bom, mas aos olhos de Deus não. E esse estudo eu vou começar abrindo as escrituras sagradas aqui em Gênesis capítulo 11, que diz assim, ó. Vamos esmiuçar a Bíblia. Fica até o final porque o conteúdo é bom. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao 8, que diz assim, ó: E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimamo-los bem, e foi-lhe os tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edificaremos nós uma cidade, uma torre forte, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer.
Aqui, até dar uma paradinha aqui a gente percebe que todo mundo falava uma mesma língua, eles se reuniram e começaram a construir uma torre que chegasse até o céu. E eles queriam tornar o nome deles o quê? Célebre, conhecido. E aí Deus desce para poder ver o que eles estão fazendo e diz: isto que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Quer dizer, eles perderam todos os limites. Agora eles vão tentar fazer tudo o que eles querem, como se eles fossem donos de si. E aí a palavra continua. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Eles, quando começaram a construir a torre, a finalidade deles era não ser espalhado por toda a terra. Se acontecesse alguma coisa, como por exemplo na época do dilúvio, o que eles fariam? Subiriam na torre deles e eles estariam salvos do dilúvio e o nome deles seriam célebres. Então Deus diz o quê? Eles falavam todos uma mesma língua, desçamos, confundamos a língua deles, cada um ali passou a existir os idiomas e eles, como não entendiam uns aos outros, cessaram de construir aquela torre e foram espalhados por toda a terra. E hoje nós entendemos isso como as nações, cada um falando um idioma, certo? Então eu acho que por aí a gente já começa a entender para onde esse estudo vai nos conduzir. Agora a gente vai abrir um outro texto aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um texto muito conhecido, né, entre os cristãos, principalmente entre os pentecostais, que se utilizam desse texto aqui como base para o falar em línguas nas igrejas nos dias de hoje. Não estou aqui para ir contra as pessoas, mas sim contra doutrinas de demônios que são implementadas na igreja no dia de hoje. E a gente vai ler o texto e vamos deixar as escrituras sagradas falar por si só. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estávamos todos reunidos num lugar. Peraí, deixa eu tirar o papel aqui. Estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio um vento do céu, um som como de um vento veementemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Vamos entender o que o texto diz. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quer dizer, eles não escolheram a língua que eles iam falar. Era uma língua que o próprio Espírito concedeu a cada um deles dizer. E vamos ver que línguas eram essas que eles falaram. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, de todas as nações. Vamos lembrar que lá no Gênesis, que a gente acabou de ler, o Criador fez o quê? Ele confundiu a língua deles, fez com que eles se espalhassem por toda a terra e cada um falando uma língua, cada um falando um idioma. Aqui a situação é a inversa. Aí todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aquela multidão se ajuntou e cada um escutava falar na sua própria língua. Que própria língua é essa? Vamos entender. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois, que não são galileus todos estes homens que estão falando? Por que fazem essa sinalização de que são galileus? Porque a Galileia era um lugar onde tinha muita gente humilde, então não tinha um povo estudado. Ali eram pescadores, ali tinham pessoas muito humildes. Elas não tinham condições para estudar e muito menos falar outros idiomas, certo? E vocês vão ver que realmente o texto se refere a idiomas. Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
Então ali a gente observa que Pentecoste foi falado em línguas e idiomas de cada país. Ali havia cidadãos de todas as nações debaixo dos céus. E o texto mais para frente vai deixar isso mais claro ainda. Na nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Homens de todas as nações debaixo da terra, escutando aqueles varões galileus que não tinham estudo, falando cada um no idioma de cada uma dessas pessoas que estavam presentes ali. O que deixa bem claro o seguinte, ali no Pentecoste não estava se falando língua de anjos, língua angelical, nada nesse sentido. Mas a gente vai continuar o nosso estudo, vamos ver o que o texto diz mais abaixo. Cretenses, árabes, e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados, estão cheios de vinho, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aqui ele vai entrar na outra questão a respeito do livro de Joel, que já tinha sido previsto que isso aconteceria, né? Que os jovens teriam sonhos, os filhos, né? Teriam visões e aquela coisa toda. Só que o texto ali já se atém à questão de que Pentecoste ficou bem claro que não se falou língua de anjos, se falou em idiomas. Assim como o Criador lá na Babilônia, lá na Torre de Babel, ele fez com que o povo, cada um falasse uma língua para confundir eles e eles se dispersaram, agora o Criador queria o quê? Que as maravilhas dele fossem contadas em toda a terra. Então o que ele precisava? Ele batizou aqueles homens no Espírito para que eles falassem em outras línguas. Cada um falou num idioma e as pessoas que estavam presentes, né, de cada idioma ali escutou. O que significa? Eles voltariam para a terra deles falando as maravilhas que foi falado por aqueles homens. E a gente vai agora dar um pulo em outro texto, que está lá em 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais. Vamos entender como funcionam os dons espirituais acerca de falar em línguas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha o que o apóstolo Paulo já entra falando. Não quero que, a respeito dos dons espirituais, vocês sejam ignorantes. Quero que vocês tenham entendimento a respeito disso. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Quer dizer, vocês viviam na idolatria, né? E hoje não mais. Então, acabou o período da ignorância. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, né? Anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos entender. Os dons espirituais são dados a cada um conforme é útil. Tem que ter utilidade. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos.
E a outra, a variedade de línguas, vamos se atentar para esse detalhe, e a outros, a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito é quem decide. Então, a gente vê muito nos dias de hoje as pessoas querendo ser batizadas no Espírito para falar em línguas. O Espírito, ele batiza segundo a necessidade, entendeu? O dom espiritual tem que ser um dom útil e é segundo a vontade dele. Então, não sou eu que decido que eu vou falar em língua, não sou eu que decido se eu vou profetizar, não, porque o apóstolo Paulo recomenda que todos profetizem. Mas não sou eu que vou escolher se eu vou ter o dom de cura, eu não vou escolher se eu tenho o dom de interpretação das línguas e assim, né, sucessivamente. Então, a gente já observa aqui que com 1 Coríntios capítulo 12 trata acerca dos dons e está mostrando mais uma vez a questão de várias línguas. Agora a gente vai dar um pulinho aqui em 1 Coríntios, no 14, do 1 ao 28, que diz assim, ó. Acompanhe na Bíblia, anota, busca, abre a Bíblia aí para poder você ter o entendimento. Vamos lá, 1 Coríntios 1 Coríntios do 14, do 1 ao 28, que diz assim, ó. Segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Vamos dar uma pausa aqui. Muita gente pega esse texto aqui e usa ele isoladamente. Só a parte que eu li aqui, sem ler o restante, e diz, mas aqui, ó, tá vendo? Quem fala em língua estranha fala a Deus, porque ninguém entende. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Corinto para poder normatizar as coisas que estão acontecendo no culto. E aqui ele vai fazer, ele já vem trazendo essas questões e ele chega aqui e ele fala, segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Tipo, esquece o dom de língua, que se for necessário que te seja dado, vai te dar, porque é para ser útil. O dom tem que ter utilidade. Então ele fala, então procurai, principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua estranha que o texto aqui se refere, a língua estrangeira. Por exemplo, eu estou no meio de brasileiros, falamos português. Se eu começar a falar inglês, espanhol, francês, ninguém ali vai entender. Se eu começar a orar em espanhol, eu estou orando só a Deus, porque Deus está entendendo o que eu estou falando, mas as pessoas que estão presentes não. E vamos ver que Paulo vai trazer essa questão. Aí ele diz, que fala em espírito, fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando eu profetizo, todos estão entendendo o que eu estou falando, porque é uma profecia, e todos são edificados, todos recebem a profecia e podem dar amém. Agora, o que fala em língua, ele edifica só a si próprio, porque ele está falando as maravilhas, ou ele está exaltando o nome do Criador em outro idioma, só o Criador está escutando, as outras pessoas que estão presentes, não. E aí ele continua dizendo, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, ou outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Aqui as pessoas pegam língua estranha e o idioma em outras línguas e usam esse termo língua estranha como se fosse uma língua angelical. Uma língua que homem nenhum conhece, só os anjos. Não, toda vez que um anjo, um mensageiro do Altíssimo vem falar com uma pessoa, ele fala com a pessoa no idioma que a pessoa fala. Quando Cristo aparece para Paulo, o texto mesmo vai ser claro em dizer que ele, na língua que ele fala com Paulo, porque Paulo falava mais de um idioma, tá entendendo? Então, ali o texto deixa bem claro em que idioma é falado com Paulo ali. E as pessoas pegam essa parte de língua estranha como se fosse estranha a qualquer homem, e não é. Vamos lá.
Cadê? O que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Se eu falo em outra língua, e eu tenho que interpretar o que eu estou dizendo, para poder edificar a todos, para que todos saibam o que eu estou dizendo. Se eu estiver falando em algum outro idioma, e na qual eu não tenho a interpretação, então se torna meio sem lógica, mas vamos continuar e vamos ver o que o texto vai dizer. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos proveitaria? Se vos não falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem um som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? O que Paulo está dizendo aqui? Os objetos inanimados que produzem som. Se eles não derem som distinto, se eu não tocar algo com, por exemplo, vou tocar uma flauta. Se eu não souber usar as notas perfeitamente para tocar a música, as pessoas não vão entender que música eu estou tocando. Agora, quando uma pessoa que tem domínio sobre o instrumento musical começa a tocar, você já logo identifica, isso é a música tal. Por quê? Ela está dando um som conhecido, um som distinto. Então ele fala, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Se eu começar a balbuciar qualquer palavra aqui, não querendo menosprezar o pentecostal que faz uso desse tipo de prática, os barabassura, creme, craque, samambaia e outras coisas aí que eles inventam que estão falando em língua, porque não passa de invenção, e o próprio apóstolo Paulo está corrigindo isso na igreja. Olha o que ele diz: porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Há várias espécies de linguagem no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. Tudo que se pronuncia tem um significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Se eu começar a falar coisas sem sentido, o outro não entende e eu não entendo ele. Então, tornou-se uma conversa sem propósito. Foi o que aconteceu lá em Babel. Eles começaram a falar e os outros, uns não entendiam os outros, e eles se dispersaram. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais soberjar neles para edificação da igreja. Assim como vocês desejam os dons espirituais, procurar aprender, procurar absorver bastante dele para a edificação da igreja, não para se amostrarem. Paulo já vem mostrando, tem gente tentando fazer uma coisa, fingir que tem um dom que não tem, está produzindo palavras sem sentido, está falando como bárbaro na igreja, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Se você está falando em uma outra língua, um outro idioma, ore para você interpretar o que você está dizendo. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que ele está querendo dizer com isso? Se eu oro em outro idioma, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica vago. Eu não sei o que eu estou dizendo. E como nós não somos, o Espírito não toma nossas ações a ponto de nós pronunciarmos coisas sem querer, de fazer coisas sem querer, sair rodopiando, fazendo qualquer coisa assim. Não, ele não rouba nem a nossa consciência e nem os nossos movimentos, nossa voz, nada. O Espírito, ele vem e ele é sutil em te entregar o dom e você fazer o uso do dom. Então você tem que buscar fazer o melhor uso dele possível. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Ora,
orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Vou cantar um louvor em inglês, eu não sei o que está pronunciando, estou cantando. O louvor até tem uma boa intenção, uma exaltação no nome do Criador e tal, mas eu estou infrutífero, porque eu não estou entendendo o que eu estou cantando. Agora, já que eu vou louvar, já que eu vou orar com entendimento, no idioma que eu conheço. Vou cantar louvores que eu sei o que eu estou pronunciando. De outra maneira, se tu bendisseres ao Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? Amém. Sobre a atuação de graças. Como que se eu começar a falar das maravilhas do Criador em outro idioma, quem está perto de mim, como que ele vai dar glória a Deus, aleluia, se ele não está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Então, como que ele vai dar ação de graça? Como que ele vai agradecer ao Pai pelas coisas que eu estou falando, se ele não está entendendo? Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo mais línguas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Dou graças a Deus, falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possam também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejas menino no entendimento, mas sejas menino na malícia. Olha só, irmãos, não vamos ser meninos na hora de entender as coisas, mas vamos ser meninos no ser malicioso. Por quê? Ele está normatizando essa questão com amor, com carinho, dizendo, meus irmãos, não tenta falsear um dom espiritual falando em coisas que vocês não estão entendendo. Então Paulo fala, eu prefiro ir ter com vocês e falar 5 palavras que vocês vão entender do que falar 10.000 que vocês não vão entender. Olha como que Paulo está convidando eles a deixar de ser infantis. Irmãos, vamos ser adultos, não vamos ser menino no entendimento, mas vamos ser criança, vamos ser como criança na hora de ser malicioso, porque criança não tem malícia, mas no entendimento a gente precisa ser adulto. Aí ele vai e diz, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Quer dizer, eu falarei por vocês através de povos de outras línguas e outros lábios, e mesmo assim vocês não vão me dar ouvido, diz o Senhor. Então aqui está mostrando mais uma vez que está tratando a questão idiomática, não está tratando de língua angelical, mas a gente vai continuar nosso estudo aqui. Mais um pouquinho, vamos lá. De sorte que as línguas são sinal para não para os fiéis, mas para os infiéis. Irmãos, o dom de língua não é para os irmãos da igreja, é para os infiéis, para os incrédulos. Entendeu? É isso que o Paulo está dizendo. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os fiéis, mas para os infiéis, para os fiéis. Quando você profetiza, os que são irmãos na graça, esse sinal é para eles. Quando você fala em língua, esse sinal é para os infiéis, para que eles passem a crer, igual aconteceu no Pentecoste. Aqueles homens passaram a crer porque eles sabiam que galileus estavam falando em outros idiomas dos quais eles não tinham estudado. Então, isso era um sinal para os incrédulos, e os incrédulos passaram a crer baseado no acontecimento de Pentecostes. Foi assim que se disseminou o evangelho por todo o mundo. As pessoas levaram para os seus países, para as suas línguas, os acontecimentos ali do Pentecoste. Vamos continuar. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, se ajuntar num lugar, e todos falarem línguas estranhas e entrar um indouto ou infiel,
Não dirás porventura que estás loucos? A gente tem esse exemplo prático nos dias de hoje. As pessoas passam em frente à igreja e vê um monte de gente gritando, cada um falando uma coisa sem sentido ali, sem saber o que está dizendo ao mesmo tempo, e o infiel, o indulto passa e olha e fala assim, está todo mundo maluco ali dentro. Está entendendo? Mas se todos profetizarem, algum indulto ou infiel entrar, de todo é convencido e todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorarás a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha o que Paulo está falando. Meus irmãos, vocês começam a gritar, cada um no idioma dentro da igreja. Passa alguém, vê e diz que é loucura. Agora, se vocês profetizarem, vai vir um indulto e vai olhar e vai ver aquela profecia. A profecia é julgada. Acontece, fulano de tal profetizou que isso aconteceria. Aconteceu. Então, o que o indulto faz? Ele acredita, ele fala, realmente ali, verdadeiramente Deus habita com aquele povo. Agora, com um monte de doido, cada um falando uma coisa sem saber o que está falando, não tem quem vai se converter. Vamos lá. Tá. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e um por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está dizendo? Se você vai falar em língua, não tiver quem interprete, fique quieto. Aí você vai se perguntar, poxa, mas como que eu vou saber que se tem alguém ali para interpretar a língua que eu vou dizer? Meu irmão, se você está num culto no Brasil, onde só tem brasileiro, todo mundo falando português, você vai falar em outro idioma para quê? Lembrando que o próprio texto diz que o dom tem que ser útil. Se o dom não tiver utilidade, não vou me fazer uso dele. Suponhamos que eu tenho o dom de cura. Eu vou curar alguém que não está doente? Não tem lógica. Tá vendo? Os dons espirituais, ele tem que ter uma serventia, uma utilidade. Deus não faz nada sem propósito. Então, você balbuciar um monte de coisa, quer você saiba o que você está dizendo ou não, no meio do monte de gente que só fala português, você está desperdiçando o seu tempo. Você está sendo menino, como Paulo disse. Você está sendo menino no entendimento. Seja menino na malícia. Isso que você está sendo malicioso em querer mostrar para as pessoas que você fala um outro idioma, fala outra língua, porque em momento algum a gente encontrou aqui língua de anjo, mas a gente vai chegar ainda nessa parte. Vamos lá. Então, aqui em 1 Coríntios 14 a gente terminou. Nós vamos dar um pulinho em outro texto agora que está, vamos ver aqui, lá em Isaías capítulo 33, e vamos ver o que diz aqui. Isaías 33, no 19. Não verá mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Então, quer dizer, não vai existir mais esse povo de uma fala que ninguém vai mais entender. Mas a gente não vai se ater só a isso aqui, não. A gente vai dar um pulinho lá, vamos voltar lá em Coríntios, que diz assim, vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 13. Muita gente vai falar assim, mas tem o versículo que fala, Paulo falando sobre língua de anjo. Então vamos lá, vamos ver o que diz o texto. Eu vou pegar primeiro no 12 e nós vamos entrar no 13 diretamente para você entender. Vamos pegar aqui no 12, 28, aí vamos ler do 28 ao 31 e já entrar no 13, para a gente entender a situação. Vou pegar 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro,
governos, variedades de línguas. Aqui ainda não está falando língua angelical, mas vamos continuar. Porventura, se todos os apóstolos são todos profetas, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de cura, falam todos diversas línguas. Cadê que eu me perdi aqui? Falam todas diversas línguas, interpretam todos, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aqui o Paulo finaliza o capítulo 12 para entrar no 13 e você vê que ele não vai sair do assunto. Vou ler mais uma vez o 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vou mostrar uma coisa mais interessante ainda para vocês. Aí ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Vamos dar uma paradinha nesse versículo aqui. Se eu falasse, se porventura, se talvez, se acontecesse de eu falar a língua dos anjos e dos homens, ele está querendo dizer o que? Que ele usa uma figura de linguagem para dizer: se eu falasse todos os idiomas que existem na terra e mais a língua dos anjos, se eu não tiver amor pelo meu próximo, não serve de nada. Serei como o metal que soa. O que é o metal que soa? Vou dar um exemplo aqui. Tudo bem, que eu tenho aqui uma caneca. Vamos lá. De que serve isso? Serve de nada. Está entendendo? Então Paulo está dizendo: se não tiver amor, vai ser como o metal que soa ou como o sino que tine. Sem sentido nenhum. E por que Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens? Porque ele justamente está vindo do assunto de que, irmãos, vocês estão sendo menino na fé na hora de usar o dom espiritual. Vocês estão querendo falar todo mundo ao mesmo tempo, cada um na língua que foi concebido para vocês falarem. Vocês estão inventando que estão falando em língua, vocês estão produzindo sons sem sentido. Por isso Paulo é obrigado a vir a regular essa questão. Está entendendo? O texto deixa bem claro que Paulo está tentando normatizar a forma em que eles usavam o dom de línguas. E isso estava virando inveja um do outro. Olha lá, o fulano fala em língua, então sabe o que eu vou fazer? Vou começar a balbuciar palavras aqui e fingir que estou falando em língua. E o que acontece? Paulo é obrigado a dizer: se vocês estão fazendo isso, se vocês estão falando algo sem sentido, vocês estão sendo como bárbaro. E lá em Isaías fala que esse povo de fala obscura que ninguém entende vai deixar de existir. Irmãos, o dom de línguas é para que os infiéis creiam. Se porventura acontecer de você se deparar com alguém de outro idioma e Deus te der o dom de falar em línguas e você for lá e transmitir uma mensagem, uma profecia, uma palavra de sabedoria para aquela pessoa, ela vai receber porque ela vai entender o idioma. Talvez você receba o dom de falar em outra língua e você não receba o dom de interpretar. Mas se tiver alguém que interprete, vai interpretar. Então, quando você está num culto no Brasil, onde só tem brasileiro, todo mundo fala português, e você começar a pronunciar alguma outra língua, você está completamente equivocado. Então você já observa que tem alguma coisa errada na sua prática com relação ao dom, e o apóstolo Paulo traz essa questão aqui muito bem clara. As pessoas estão sendo meninos na fé. Aí a gente volta lá na introdução em 1 Timóteo 4, que diz o quê? Vocês estão se apostatando da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio, ou falar em línguas, que hoje a gente vê na igreja pentecostal, nada mais é que um balbuciar aonde alguém fala no intuito de que alguém diga ali que interpreta. Sabe o que está acontecendo? Você, além de pecar, quando você finge estar pronunciando algo
porque você não está pronunciando para ninguém. Paulo, quando regula essa questão, ele fala, quando muito, fale 2 ou 3, mas haja quem interprete, porque ele está falando num contexto, num povo aqui, de uma cidade portuária, onde vinham pessoas de vários lugares. Então, se entrasse alguém ali na igreja que fosse falante de outro idioma, alguém ia falar em língua, outro ia interpretar, ou então aquele próprio mesmo interpretar. Então a mensagem seria alcançada tanto para os que falam o idioma local, quanto para quem veio de fora. Isso ficou muito claro. As Escrituras Sagradas deixam isso muito bem claro. E eu me deparo com pessoas que falam assim, eu falo em língua. Aí você pergunta, pô, mas em que língua você fala? Não, língua de anjo. Mas aonde está escrito em língua de anjo? O único texto que fala sobre língua de anjo é aqui Paulo falando. Ele normatiza toda essa questão do falar em língua e ele fala, ainda que eu falasse. Ainda que você, ele está dizendo para você assim, irmão, ainda que você fale diversas línguas, se você não tiver amor ao próximo, não serve de nada. E se você está falando uma coisa sem sentido para pessoas que falam o mesmo idioma que você está sendo como bárbaro para essas pessoas bárbaras para você. Será que, eu acredito que o vídeo tenha ficado bem claro aqui a respeito dessa questão. Não sejam meninos na fé. Ajuda compartilhando o vídeo, comenta aí. Agora, aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Tem muita gente que fala que sente uma sensação tão boa quando começa a falar em língua, orar em língua. Aí eu faço a seguinte pergunta, você quer ficar com a sensação do seu enganoso coração ou você fica com as Escrituras Sagradas? Porque ela deixa bem claro o assunto. Tá entendendo? O falar em línguas, se não tem quem interprete, se mantenha calado. Se não tem quem fale, quem ali seja de outro idioma, para que você vai falar? Só para se mostrar para as pessoas? Aí as pessoas que são mais frágeis, mais fracas, né, de entendimento, olha para você e fala, caramba, o fulano fala em língua, eu quero falar em língua também. Daqui a pouco a pessoa começa a balbuciar um monte de coisa sem sentido e está sendo como um bárbaro. Pecou na inveja e pecou no mentir um dom espiritual. O dom espiritual tem que ter utilidade. O dom de cura, para curar doente. O dom de profecia é para todos, é profetizar sobre a vida de todos as maravilhas do Criador. O dom de língua é para alcançar pessoas que falam outro idioma. Foi isso que aconteceu em Pentecoste. O vídeo é esse, para não ficar muito longo. Vou encerrar por aqui. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Distribua o vídeo, manda nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, repostem no canal de vocês. E a ideia aqui é toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao único que é digno de louvor, que é o nosso Criador dos céus e da terra. Fiquem na paz e